eu lidar, né, com esse deserto, que a gente chama de deserto, quando a gente tem que viver um processo, eu precisei olhar para mim. E ali eu precisei me encarar. Então eu tentei achar muito culpados, eu procrastinei muito, eu precisei olhar para mim e eu descobri que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia do que eu gostava. Eu não sabia o que me dava prazer. E eu vi que a responsabilidade era minha. É a gente fazer por nós, cuidar de nós, cuidar da nossa pessoa física, mas principalmente do nosso interior. O nosso interior, a gente não sabe quem a gente é, e eu consegui construir uma identidade na presença de Deus. Eu consegui entender que eu era uma filha e que eu podia viver todas as promessas que ele deixou na Bíblia, mas que eu tenho que decidir viver como filha dele. Então, quando eu passei a cuidar, né, de tudo que eu falava, de tudo que eu fazia, para estar agradando a ele, eu comecei a compreender coisas que eu não compreendia, abrir mão de ser eu ali, talvez rixosa, briguenta, a dominadora, a controladora, e ele foi me permitindo, né, viver situações para eu ver aonde ele queria me moldar. Então, Deus, ele tenta falar com a gente em várias situações, seja eu divorciada, casada, namorando, enfim. Ele tenta falar, só que muitas vezes nós é que não estamos querendo entender o que ele tem para falar pra gente, porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer estar no controle de todas as coisas. E aí, quando eu deparei com essa separação, eu precisei olhar para mim e me descobrir. E aí eu fui perceber que o quanto eu tentei culpar o outro pelas minhas frustrações, pelas coisas que eu não conquistava, pela rotina que eu achava mega pesada, mas quando a pessoa foi tirada, a rotina permaneceu a mesma. E mesmo assim, a hora que eu decidi olhar para mim, me priorizar, virar o holofote para mim, eu ainda consegui ir para uma academia, eu consegui fazer atividade física, cuidar de mim, fazer por mim e começar a cada dia mais me descobrir. E ali eu fui então deixando de procrastinar, porque eu percebi que a responsabilidade era somente minha, que aquela dependência que eu existia, eu comecei a olhar para trás. Cheguei lá na minha infância e fui vendo por que eu carregava algumas dependências, a dependência emocional, por que eu achava que eu não podia, eu era uma pessoa tímida, eu jamais falava em público como eu falo hoje. Então, assim, Deus, ele veio me permitindo ver o quanto eu tive algumas traumas, algumas dores, rejeições, abandono que eu senti lá na minha infância. E não porque eu não tive uma família estruturada. E aí veio a minha maior surpresa, porque eu sou de uma família com pai e mãe juntos, cresci ali achando que eu não tinha traumas de família, porque meu pai e minha mãe eram juntos. Mas só que o que a gente gera na gente, o que a gente cria na gente, não é responsabilidade dos nossos pais. Eles não fizeram nada com a gente para que eu crescesse insegura, para que eu crescesse com medo. Muito pelo contrário. Eles fizeram o melhor, o que eles sabiam fazer por mim. E tá tudo certo. Só que eu precisei viver um divórcio para compreender que eu era, sim, uma filha amada, mas primeiramente amada por Deus. Que ele é que nos criou, ele criou a mim, criou a vocês como a imagem e semelhança dele. E ele tem planos muito maiores e melhores para nossas vidas. Só que quando a gente às vezes está deixando o que os outros falam, o que pensam, nos definir, a gente não sabe quem a gente é. Enquanto a gente está querendo cuidar do exterior, como diz a Jaqueline, né, buscando por uma plástica, por alguma coisa, talvez lá no interior a cicatriz ainda existe. Então a gente conquista a plástica, conquista o carro, conquista o trabalho, mas o vazio continua. Porque o que precisa ser preenchido é só o Espírito Santo para preencher, é só o Espírito Santo para curar, é só o Espírito Santo para consolar. Então, quando a gente começa a ter essa identidade, saber quem a gente é, o nosso valor, a gente não deixa mais as coisas ao nosso redor, ou que falam e pensam, ou fizeram com a gente, ou até mesmo a gente já fez, definir quem somos nós. Quando a gente pega essas rédeas, a gente governa a nossa vida e não mais as nossas emoções. Porque quando a gente deixa a emoção aflorar e a gente deixa elas dominar, a gente não sabe quem a gente é, simplesmente a gente está perdido e continua empurrando com a barriga. Então a gente tem que decidir o tempo todo a fazer por nós. Só depende de cada um de nós, não depende de ninguém. Hoje mesmo eu estava conversando com uma moça antes de começar a reunião e eu falei para ela, falei, não é porque você está acima do peso que você não vai conseguir, mas olha para você, só depende de você. Não tem como o seu marido, o seu companheiro, a sua filha, o seu irmão emagrecer por você. É uma decisão sua de saber sentar à mesa e saber o que você pode ou não comer. Claro que tem casos que são de saúde, não é só a questão alimentar.
Então, é só questão alimentar, é só você que pode controlar. É questão de atividade física, é só você que pode começar a fazer. E eu, após entrar nessa luta, né, que eu digo que foi um processo até eu conseguir restabelecer, aceitar, para começar a prosseguir, eu descobri que é um caminho diário. É como, eu não sei se foi a Jomara ou se foi a Jaqueline que falou do só por hoje. É só por hoje, todo dia, é um processo que não pode parar. Porque se esse processo de descoberta, ele terminar, eu volto a ser a velha Tainara. E para eu não voltar a ser a velha Tainara e continuar daqui para frente descobrindo o quão incrível eu sou, o quão incrível a gente nasceu para ser, eu volto para trás. E para eu não voltar para trás é o hoje. Hoje querendo ser melhor do que eu mesma. Não melhor do que ninguém, não querendo ser igual a ninguém, não querendo competir com ninguém. É eu sendo eu mesma. Eu sendo melhor do que eu fui ontem, tendo atitudes melhores do que eu ontem. E dizer que todas nós podemos. Só que a gente precisa olhar para nós. É tirar essa preguiça, essa procrastinação, as desculpas, o empurrar com a barriga e tá bom assim mesmo, né? Quando der eu faço. Não, é fazer agora, não é deixar para depois. A gente só consegue amar em excelência, fazer pelo outro, cuidar do outro, quando a gente cuida primeiro de nós. A gente não consegue fazer pelo outro se nem pela gente a gente está fazendo. Como a gente diz amar o outro se a gente não tem amor próprio? Se a gente não se ama? A gente não consegue fazer em excelência. Então, a gente só vai conseguir, é como aquele exemplo do avião, né? Que muito se usa hoje. Eles falam sempre ali antes do avião decolar. Quando a máscara cair, coloque primeiro a sua. E em seguida, você ajuda quem está do seu lado. Porque se você tentar ajudar quem está do seu lado, você morre, você não vai conseguir ajudar eles. Então, você precisa primeiro ajudar você, virar o holofote para você. É igualzinho no caso de afogamento. Se você for entrar em desespero, afoga você e quem está afogando. Mas se você tiver tranquilidade, uma mente equilibrada, você consegue ajudar aquele que está afogando, consegue puxar aquele que está afogando, ou então ele te afoga. Então você precisa saber quem você é, você precisa estar no governo, no controle da sua vida, para que você saiba para que lado você tem que ir, não deixar as emoções falar mais alto, não deixar o que pensam, o que falam ao seu respeito, definir quem é você. Você nasceu para ser uma pessoa incrível e Deus quer permitir você desfrutar disso, mas você precisa se permitir. Permitir que dentro de você, independente de casamento, independente de filho, independente de profissão, existe uma mulher que só você pode fazer ela sair para fora. E essa decisão, ela é sua. Não tem como ninguém puxar essa mulher para fora. Se você permitir, você vai ser vítima. Se você permitir, você vai ser a vilã. E você só consegue ser herói, ser protagonista, se você estiver no controle, estiver nas rédeas da sua vida. Então, queira você descobrir a pessoa incrível que você nasceu para ser, independente da sua idade. Não existe. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, tem Deus. Então vamos seguir buscando o que Deus tem para cada uma de nós. Porque a nossa vida ela começa a fazer muito mais sentido a partir do momento que você está somando em uma outra vida. Você começa a ter uma realização quando você ajuda o próximo, quando você pode somar, transbordar na vida do outro. Então, queira fazer diferença. Como, eu não sei qual das meninas perguntou, acho que foi a Jaqueline, né? Que legado você está deixando? O que você tem feito? O que você fez até aqui para que as pessoas possam lembrar de você? Porque quando a gente morre, mas a gente deixa lembrança, a gente não morre, a gente está na memória, a gente está sendo lembrado o tempo todo. Então, construa a sua história. Ainda é tempo, independente do que você está vivendo. Tudo é um processo, mas se você resistir, perseverar e decidir viver, você vai viver o novo. Então reconhece, olhe para você, seja verdadeira, seja corajosa para olhar e falar, realmente, isso aqui depende só de mim. Isso aqui é eu que tenho que decidir. Não tem como outras pessoas decidir algumas coisas que cabem somente a nós. E essa questão da gente ficar ansiosa, não ansiosa. Hoje eu aprendi a trabalhar minha ansiedade porque eu aprendi isso, que eu preciso viver o agora. A ansiedade, ela me rouba do meu hoje. Porque eu quero tentar controlar o futuro, que eu não tenho controle, ou ficar presa ao passado, que já passou. Então vamos viver o agora. Ainda é tempo da gente ser reconstruída, da gente ser moldada, transformada, ser pessoas melhores para a gente poder dar o próximo passo, como diz a Isabel lá no começo, né? Eu acho que eu já passei de nível. Realmente, vamos todos passar de nível, porque a vida é cheia de nível. E quando a gente vai se descobrindo como pessoa, sabendo que a gente pode fazer o melhor pelo outro, porque a gente primeiro faz o melhor pela gente, a gente só tem a somar na vida do outro. Muito
mas saibam todas que o que eu puder ajudar, o que eu puder incentivar, como eu puder ajudar, eu tô sempre à disposição. Eu gosto de somar, né, Gui? Então, cada um de nós, a gente precisa apenas incentivar e encorajar pessoas. A gente pode ser exemplo, a gente pode incentivar as pessoas apenas com o que a gente está fazendo. Então, vamos querer ser melhor a cada dia, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Mas nós também somos média de alguém. E que média você tem sido? Então, hoje eu me preocupo muito com a média, não de quem eu convivo, mas com a média que eu tô sendo para os que convivem comigo. Então, que venhamos, né, ser modelo, ser exemplo, para que as pessoas possam se inspirar, para que as pessoas possam ser corajosas para se descobrirem. Porque não é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil, eu estaria mentindo. É um processo desafiador. Mas quando a gente resiste, persiste e segue, a gente desfruta de algo que a gente jamais imaginou. Então, hoje eu tenho vivido uma versão de mim que eu jamais imaginei que pudesse existir. Hoje eu sou uma Tainara que eu jamais imaginei que eu poderia ser. E tem valido muito a pena. Decidir pelo certo, decidir por estar na presença de Deus e desfrutar do que Ele está me proporcionando, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por esse horário, como diz as meninas, 3 horas da tarde num sábado, né? Já quase 4, ou já passou das 4, não sei. A gente tá aqui podendo compartilhar, podendo somar, e eu falo que é isso que faz tudo valer a pena. É isso que me faz feliz, saber que eu estou aqui, que seja uma pessoa, que a minha mensagem possa ter chegado ao coração, já fez tudo valer a pena. Então, eu tô aqui para isso. Esse é o meu propósito de vida, né? Estar incentivando e encorajando pessoas. Então, eu fico, assim, muito agradecida a Isabel por essa oportunidade, a todas vocês por estarem aqui. E acho que a gente pode abrir esse tempo agora para as pessoas perguntarem,